Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos esperar o pessoal começar a entrar aqui para a gente começar a nossa já tradicional live de segunda-feira às 20 horas. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Hoje eu vou ter um convidado muito especial, que é o professor Marcel Pares, um grande amigo de muitos anos e um grande professor e cirurgião bucofacial, tá? Então, boa noite para todo mundo que está entrando. Eu já vi que o professor me chamou aqui, o Marcel, não vou ficar chamando ele de professor, porque ele é meu amigão. Então, eu vou chamar ele aqui para apresentar para vocês, para quem não conhece ainda, e a gente poder começar esse bate-papo bem interessante a respeito dos abscessos dentoalveolares e as suas complicações. Deixa eu catar ele aqui, peraí. Aqui, vamos lá. Marcel enviou uma solicitação. Fazer uma transição ao vivo. Vamos esperar o professor entrar, vamos dar um oi para ele. Daqui a pouquinho ele tá aparecendo aí. Vamos ver. Ó. E aí, Marcel? Tudo Boa bem? noite. Tudo bem? Dá para ouvir minha Boa voz, não? noite. Dá. Está ouvindo a minha? Tô. Beleza, beleza. E aí, tudo bem contigo? Tudo bem, tranquilo. Muito obrigado pelo convite. E Imagina. muito obrigado pela professora Nicole aí. Teve essa iniciativa. Se depender de mim, é mais difícil. Mas vamos lá, que eu acho que é um assunto muito interessante, principalmente nessa época que a gente está atendendo muita urgência, né? Exato, exato. Foi por isso que eu tive essa ideia, né? Para vocês saberem, assim, eu e o Marcel, a gente trabalha juntos, somos sócios na clínica, somos amigos de longa data. O Marcel é professor de cirurgia bucofacial, de implantodontia e cirurgião dentista que pratica essas áreas, implantodontia e cirurgia bucofacial, né? Ele tem experiência tanto na clínica, no ambulatório, como hospitalar, então ele tem uma experiência bárbara com essas coisas mais complicadas porque ele, além de tudo, ele é um cara que estuda muito, né? Ensina muito bem. Então, eu acho que a gente só tem a ganhar, todos vamos aprender muito com o Marcel hoje aqui, né? Então, eu acho que vai ser bem interessante, porque as urgências são o assunto do momento, né? Não adianta. E quando complica o abscesso, às vezes a gente fica bastante preocupado, a gente fica com medo, né, de estar fazendo alguma coisa errada. Então, quando foge um pouco do nosso campo de atuação da cavidade oral, a coisa complica um pouquinho mais, né? E esses abscessos podem se espalhar, podem se disseminar, essas infecções, né? Então, é isso que a gente queria falar com vocês hoje, certo? Ó, aqui, ó, uma mensagem da Rose, Marcelo. Ó, ai, que saudade, doutora e doutora. Querida da Rose. Beijo, Que Rose. amor. Então vamos Bom, fazer uma introdução ao assunto, aí depois a gente responde algumas beleza. perguntas que chegou para ti. Acho que Beleza. pode começar com alguma introdução endodôntica, depois eu falo algumas coisas, Uhum. considerações de infecções maiores. Beleza, vamos fazer isso então. Acho que fica bom assim. Então, só para contextualizar, pessoal, vou começar falando da parte inicial do abscesso, que vai começar a partir de uma infecção do canal radicular, né? Deixa eu ajeitar só essa câmera aqui, tá meio estranho. Tá cortando a minha cabeça. Peraí. Desculpa aí, pessoal. Bom, então, como é que vai começar essa história toda? Inicialmente, a gente vai precisar ter uma necrose pulpar, correto? Então, vai ocorrer por algum motivo de cárie, principalmente, ou traumatismo, ou fratura. A necrose desse tecido vai se tornar totalmente inviável. E logo em seguida, peraí que eu só vou fazer uma coisa, ligar o timer aqui, senão a gente pode se perder no horário. Então, o que vai acontecer? Vai ocorrer a contaminação de todo o sistema de canais radiculares, a colonização microbiana. Geralmente é uma infecção polimicrobiana mista, mas com o predomínio de anaeróbios estritos, certo? E quanto mais tempo, quanto mais tempo isso acontecer, pior vai ficar essa infecção, certo? Então, essa infecção ela vai acontecer dentro do dente, no sistema de canais radiculares, não apenas no canal principal, mas em todas as suas ramificações e túbulos dentinários. Mas o que vai acontecer? O tecido pulpar desapareceu, ele está necrótico, certo? E a distância no tecido vital mais próximo é que vai acontecer o processo inflamatório, que é no periápice. Naquela região ali, então, que é bastante rica, tem ligamento periodontal, osso alveolar, bastante irrigada, bastante vascularizada, nervada, enfim, vai acontecer uma reação inflamatória ali.
que é natural, afinal de contas, a gente tem uma infecção dentro do dente, né? E essa infecção, dependendo da virulência microbiana e também da resistência do hospedeiro, do organismo, ela vai adquirir um caráter agudo, se for uma microbiota mais virulenta e com uma defesa mais prejudicada, vai acontecer um processo agudo. E, por outro lado, se houver um maior equilíbrio entre a agressão e a defesa, pode que seja algo crônico, certo? E assim, quando for, então, de ordem aguda, que a coisa vai complicar. E o que mais traz dor de cabeça para o dentista é o famoso que a gente chama abscesso dentoalveolar agudo, abscesso apical agudo, abscesso periapical, tá certo? Esses termos, doutor? Algum Certo. outro termo? Certo? Não, mas Tu vai me corrigindo se eu estiver falando bobagem, tá? Pelo amor de Deus. Aproveita e vai complementando aí. Também, se tu quiser me interromper e acrescentando alguma coisa nessa minha fala, por favor. Tá? Bom, então tá. Seguinte. Então, quando a gente tiver um quadro de abscesso apical agudo, como é que vai ser o curso dessa doença, geralmente, tá? A gente divide, eu falei isso na semana passada, mas eu vou dar uma retomada aqui na live de hoje para a gente contextualizar e rapidinho eu já vou passar a palavra para o Marcel, que eu acho que vai ser mais interessante a fala que ele vai fazer hoje, tá? Mas assim, a gente divide didaticamente o desenvolvimento do abscesso basicamente em 3 fases. Inicialmente, a gente chama de fase inicial, ou fase apical, ou intraóssea. A coleção purulenta, ela vai se localizar circunscrito, próximo ao forame apical, nos espaços medulares. E, clinicamente, como que isso vai se apresentar? O paciente vai ter uma dor aguda, que vai surgir de um dia para o outro, certo? Vai ser uma dor espontânea e de alta intensidade, tá? O que vai nos ajudar a diferenciar isso de uma pulpite, por exemplo, é que esse dente vai ter uma dor bem localizada. A pessoa vai dizer que não consegue encostar no dente. O dente vai ter destruído um pouco, então aquela coisa de sensação de dente crescido, muito doloroso ao toque, muito dolorido ao toque, e pode apresentar também mobilidade, mesmo não tendo nenhum problema periodontal. Na verdade, ele vai ter uma mobilidade porque o ligamento dental vai estar inflamado, tá? Com edema naquela região, vai ter aumento de volume, então o dente vai sair para fora do alvéolo um pouquinho, mas o paciente percebe isso ao morder, e também a situação da mobilidade. E é um quadro extremamente doloroso. É importante, se o paciente nos procura, que a gente atenda ele nas primeiras horas com o surgimento desses sintomas, porque a gente tem uma chance de fazer a drenagem via canal, né, Marcelo? Faz a abertura do dente e aí não dá tempo para o pulso espalhar para as outras regiões, enfim, para os tecidos, né? Então, o ideal seria vir ao atendimento odontológico, fazer todos os testes de sensibilidade, obviamente, vai dar negativo, isso é uma das coisas que a gente usa para fazer o diagnóstico diferencial com as pulpites, né? Claro que tem que fazer uma super anestesia, né? Quem fazendo, às vezes, não anestesia necro, mas no caso do abscesso, não matar a pessoa de dor. Até para examinar esse dente, a gente tem que ir com muito cuidado. O paciente às vezes chega até chorando de dor, né? Então, uma boa anestesia, às vezes fazer uma anestesia troncular, que ainda vai dar um pouco mais de conforto. E aí sim, de preferência, fazer um isolamento, tentar fazer uma boa abertura coronária, ou uma abertura coronária parcial que seja, um cateterismo, uma exploração adequada desse canal, terço a terço aquilo que a gente chama de penetração desinfetante, uso de uma solução irrigadora antimicrobiana, hipoclorito de sódio, uma concentração de 2,5%, 2 a 2,5% seria interessante, tá? E aí tu vai, então, fazendo essa neutralização progressiva do conteúdo do canal. Às vezes, só fazer a abertura coronária, entrar na câmara pulpar, já começa a drenar. E é maravilhoso. Eu acho que essa é a nossa melhor situação, né, Marcelo? Quando tu consegue abrir o dente e sair o pulso já direto do canal. Eu acho que é o Com que é mais certeza. favorável para o vai evitar um monte de dor de cabeça e eu acho que inclusive riscos, né? Porque se a coisa começa a disseminar pelos tecidos, pode ter um quadro até grave às vezes. E eu acho que tu vai falar sobre isso depois, né? Bom, então, isso é muito legal. Então, às vezes, só na abertura coronária o pus já começa a drenar, aí é necessário irrigar, fazer bastante aspiração, procurar que cesse essa drenagem, tá? Ou então, a gente vai fazer esse cateterismo, essa exploração, e, se necessário, fazer a limpeza do forame apical. Então, a gente vai ter que radiografar para ver exatamente
onde vai estar esse forame fecal, ou usar um localizador eletrônico, foraminal. Se tiver muita secreção, talvez não vá conseguir medir com o localizador. E fazer, então, essa limpeza foraminal, essa patência, para que ocorra toda essa drenagem, né? E aí, claro, bastante irrigação, enfim, e aspiração. E aí, obviamente, ninguém vai fazer uma obturação na mesma sessão, vamos usar uma medicação intracanal. Nesses casos de abscesso, mesmo em fase inicial, quando a gente consegue uma boa drenagem, é sempre bom a gente estar com o número de telefone do paciente, ligar para ele no outro dia, porque esse pus pode voltar a preencher o canal de novo, né? E aí, daqui a 2 dias, ou daqui a 1 dia, 48 horas, ele vai voltar a ter dor. Então, é uma pessoa que tu tem que dar um conforto psicológico, tu tem que ligar, tem que ver se isso não vai complicar, né? Então, a melhor fase é essa fase inicial, em que existe essa coleção mais circunscrita, mais localizada. Mas se por algum motivo o paciente se automedicou, ele não foi à consulta logo de início, isso pode evoluir e parar nos tecidos, subperiósteo, né, Marcelo? Na região aí o problema quando evolui para os tecidos, e aí começa a ser competência da área cirúrgica quando o caso agrava, em primeiro momento, mas nunca esquecendo que a endodontia em algum momento vai entrar, né? E o nosso problema na área cirúrgica é quando do periápice passa para o osso esponjoso, perfura a cortical e chega nos tecidos moles. E aí o caso começa a se agravar. Se a gente consegue intervir com a endodontia em um primeiro momento, como tu citaste antes, naquele momento de dor aguda, dentária propriamente dita, e fazer a drenagem via canal, o caso praticamente se resolve com endodontia pura, né? Mas no momento que a gente não intervém no primeiro momento endodonticamente, acaba evoluindo para um quadro, como eu citei, de osso esponjoso, perfuração de cortical e chegada dessas secreções para o tecido mole, é que a coisa começa a poder ir para a área cirúrgica, porque o tratamento do abscesso, na verdade, e das infecções, é a drenagem. Então essa drenagem vai ter que ocorrer ou via canal ou cirurgicamente. Ou espontaneamente, inclusive, né? Que às vezes ela acontece espontaneamente. Normalmente, quando acontece espontaneamente, o paciente foi deixando acontecer essa infecção e ela acaba drenando em algum momento. O pus tem que sair para algum lugar, né? A secreção purulenta. Mas falando de pacientes um pouco mais avançados na infecção, que não chegaram aí no primeiro momento no endodontista, a gente vai ter que, em primeiro momento, fazer uma consulta com o paciente e conversar com ele e localizar temporalmente os fatos, né? Como foi evoluindo essa infecção, tá? Eu estou segurando aqui o microfone. Só vou te dar uma interrompidinha. Gente, prestem bem atenção, porque o Marcel ele tem uma experiência clínica bárbara. Então, esses pequenos detalhes que ele falou, por exemplo, de conseguir fazer uma retrospectiva do que aconteceu, quando, ouçam o que ele está falando. Tudo isso que ele está falando é bem importante, tá? Vai. Na verdade, muito obrigado. Na verdade, assim, ouvir o paciente, acho que em qualquer momento na odontologia é muito importante, ainda mais em caso de urgências, né? Então, a primeira coisa é sentar com o paciente, calma, e vamos localizar temporalmente os fatos, tá? Quando que começou a dor? Como é que se deu essa dor? Como evoluiu essa dor, tanto em termos de intensidade como tipo de dor, tá? A tumefação ou tumor, se já tem aumento de volume, seja intrabucal ou extrabucal, como que ele aconteceu, quando que ele se iniciou, como ele está evoluindo, né? Rubor, eritema, vermelhidão, calor, né? Observar se o paciente, conversar se o paciente teve febre, não teve, tá? Que às vezes as pessoas ficam muito na cabeça, se tem febre, os antibióticos, se não tem febre, não é bem por aí, né? Tem todos esses fatores que vão contribuir para a nossa decisão, tá? Então a dor, o tumor, o rubor, o calor
E aí depois vem outras características importantes, que é o paciente já se automedicou, né? Algum outro Esse é o profissional problema, né? viu o paciente e medicou o paciente depois ele chegou a nós, ou ele está chegando em nós fresquinho, sem ter ido em nenhum outro profissional e também não se automedicou. Então a gente tem que saber o que ele usou antes disso, né? E, e a partir daí, a gente começar a examinar, o paciente tem trismo, não tem trismo, qual é a gravidade desse trismo, ele é muito acentuado ou não, né? Um trismo de 10 milímetros, 15 milímetros já é grave, né? Ele tem dificuldade de deglutição, tem dificuldade de respiração, tem dificuldade de mastigação, tá? Ele está com fadiga, está com náusea, está com mal-estar, o paciente está prostrado ou está bem, tá? A gente tem que conhecer ele sistemicamente, né? Tem alguma doença sistêmica envolvida, diabetes, leucemia, é um recém-transplantado, ele fez quimioterapia recente, ele faz uso de corticoide crônico, ele usa alguma medicação de uso contínuo, tá? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Pacientes normalmente com comprometimento sistêmico, principalmente imunológico, ele tem que receber um tratamento mais agressivo, né, do que o paciente rígido, tá? E depois a gente vai palpar a face desse paciente, tanto a face quanto o pescoço, atrás de pontos de dor, pontos de flutuação, tumefação, localização dessa tumefação, onde ela está localizada, tá? Isso é E uma coisa que o seu intrabucal. dentista, desculpa, Ah, isso é uma coisa que o seu dentista acaba não tendo esse costume de fazer essa palpação, esse exame, essa inspeção e palpação extraoral, né, Marcelo? A gente tem exato, que estar atento. extra-oral e depois intrabucal. Eu sempre começo nesses casos com uma avaliação extrabucal, depois eu vou para dentro da boca. E aí eu localizo de onde vem essa infecção, vejo se já drenou, se tem ponto de fístula, que às vezes ele drenou já intrabucal, algumas vezes, e mesmo tendo tumefação extrabucal, tá? E, e aí a gente vai para alguns detalhes de exame extrabucal que são importantes, tá? Porque assim, ó, esse pus, quando ele chega no essa secreção purulenta, no caso, quando ela chega no osso esponjoso e ela perfura a cortical e vai extravasar para os tecidos moles, tá? Ela pode ir para alguns caminhos, por alguns caminhos. A gente tem inserções musculares na maxila e na mandíbula. E ela pode, na maxila, passar por baixo da inserção muscular, e na mandíbula seria por cima da inserção muscular, e extravasar para o vestíbulo, tá? Para o sulco vestibular. Ok, melhor maravilha do mundo se acontecer isso. Né? Ela pode ir para palatino, né? Como um incisivo lateral normalmente vai, né? Pela inclinação da raiz, né? Pela inclinação da raiz, exatamente. Ou na maxila, ela pode extravasar por cima da musculatura, da inserção muscular, ou na mandíbula por baixo da inserção muscular. E aí começa a ficar mais complexo o caso. Porque dela não vai extravasar a secreção purulenta para o vestíbulo. Ela vai extravasar para as fáscias musculares. E aí vai começar a complicar, porque nós vamos fazer daí as celulites. E essas celulites depois vão se transformar em abscesso ou não. E quando ela extravasa por entre as fáscias musculares, seja de mandíbula ou de maxila, a gente começa a ter um quadro um pouco mais grave e mais difícil de reverter, porque daí a gente demora um pouco mais para ter aquele abscesso propriamente dito, aquele acúmulo de pus mais restrito, né? Ele fica uma infecção mais difusa, com limites não definidos e mais difícil de tratar, que o tratamento, como a gente tinha citado antes, é a drenagem, né? Tá? O antibiótico ele vai entrar depois como um coadjuvante. Conta. Tá. E existe alguma diferença assim entre gravidade do quadro, se existe uma celulite difusa mais grave do que quando já há, por exemplo, um ponto de flutuação, ou isso não quer dizer?
O fato de o Não pus quer estar dizer, não quer disseminado no dizer, tecido. a celulite nos deixa mais perdido no caso, tá? Ela nos deixa mais perdido Tá? porque a gente fica procurando, a gente fica, dependendo da gravidade do paciente, é tranquilo porque a gente fica esperando a coisa acontecer, né? Esse pus se concentrar e a gente tem um ponto de flutuação para drenar. Quando o caso é mais grave, e a gente já está falando em casos hospitalares, a gente às vezes não tem tempo de esperar essa concentração purulenta, a gente vai ter que entrar dentro da celulite difusa mesmo para drenar o paciente. Então a gente fica um pouco mais perdido no caso quando a gente está com uma celulite mais difusa. O abscesso nos dá mais certeza da onde drenar e aonde intervir. Agora sim, fatores importantes para o cirurgião dentista observar, conversando assim sobre gravidade do caso. Aí eu vou dizer assim, quando é que eu tenho que mandar para um especialista, né? Quando é que eu tenho que mandar o paciente para um Essa é uma hospital? das perguntas Né? que a gente teve. E é muito importante observar, principalmente, onde está essa celulite, a localização dessa celulite. E aí tem duas linhas que eu considero importante para observar na face. E quando ele rompe essas duas, a primeira linha, a gente começa a ficar preocupado. Se ele rompe a segunda linha, aí eu já estou quase no hospital com o paciente. Então, assim, a gente tem que observar. Eu até vou largar um pouco, botar o microfone no ouvido aqui. Então, a gente tem que Mas eu observar o acho que dá para seguinte, ouvir ó, bem se tu botar no ouvido. Não, tá? não precisa botar A assim, gente dá tem que para ouvir. observar a linha da basilar da mandíbula, a linha da basilar da mandíbula. No momento que a celulite ou o abscesso extravasou para baixo dessa linha, começa a invadir região de pescoço e aí começa a ficar preocupante o caso. Começa então a tu não enxergar isso aqui. Tu não enxerga isso aqui, fica Exatamente, um aumento de volume aqui. Tá. exatamente. Aí no momento em que ele rompe essa linha, primeira linha do pescoço aqui, ó, primeira linha do pescoço, tá? Lá embaixo, aqui embaixo, acima da glote, aí começa a ficar mais preocupante ainda o caso, tá? Então a gente tem que observar a linha de mandíbula primeiro da basilar, depois essa primeira linha do pescoço aqui embaixo, onde fica aí a papada dos velhinhos, tipo eu aqui, ó, tá? Tá bom. Essa linha da papada aqui do paciente, somente o volume extravasar além dessa linha, o caso começa a ficar grave. Tá? E aí a gente tem que se preocupar muito e, no mínimo, encaminhar o paciente para fazer uma tomografia de imediato, para a gente localizar onde é que está esse abscesso, esse extravasamento de pus, porque dessa linha para baixo a gente começa a ter risco de essa secreção ir para o mediastino, fazer mediastinite e o paciente ficar gravíssimo daí. Tá? Eu já peguei vários casos assim. Tomografia? Que tipo de tomografia? Tomografia hospitalar. Aí a tomografia hospitalar, o paciente tem que ir para o hospital, fazer uma tomografia de cabeça e pescoço, né, face, mandíbula e pescoço, e localizar onde é que está a infecção. Aí normalmente os pacientes, a gente tem que ficar muito atento daí nesse momento, quando extravasa para o pescoço, quanto a... Agora o Caio me elogiou, fiquei até emocionado aqui. Se está comprometendo via aérea, porque essas infecções graves elas comprimem a via aérea, o paciente pode fazer fechamento de glote por compressão da faringe e da traqueia. E pode ir para o mediastino. São esses dois grandes riscos iniciais aqui, tá? Deixa eu pensar mais o que a gente pode falar sobre isso. Linfonodo infartado. As pessoas falam muito assim, ó, linfonodo infartado, febre. São indicações importantes, assim, mas eu acho que acompanhar o aumento de volume que o paciente faz, essa tumefação, e como é que ela está evoluindo, principalmente em relação à prostração do paciente, se o paciente está prostrado ou não, o trismo, essa dificuldade de deglutição são muito mais importantes do que se está com febre ou se não está. E assoalho bucal, elevação da língua, existe alguma coisa que a gente possa ver nessa região sublingual, que possa também nos orientar? Eu lembro que uma vez eu tive um caso assim, a gente até fez juntos, eu tive que pedir ajuda, o paciente foi hospitalizado, ele veio com esse tipo de
de sinal, assim. Daí vocês vão observar dois tipos de abscesso, assim, conforme a localização. Tem alguns abscessos, eu nem tinha pensado em falar isso, mas agora tu falou, me lembrei. Tem uns Tá. abscessos assim, ó, que eles vêm por baixo da musculatura por vestibular, e aí tu vai ver mais essa tumefação nessa área submandibular aqui, tá? Mais Tá. submandibular. Quando aqueles abscessos, devido à localização de raiz, principalmente de segundo, terceiro molar, ou às vezes até primeiro molar, ele extravasa por baixo da musculatura milioideia ali, para baixo do assoalho bucal. E aí ele faz essa tumefação aqui embaixo, ó, embaixo do assoalho bucal. E aí Uhum. pega a região sublingual, submentoniana e submandibular. Quando ocorre esse tipo de abscesso, a gente começa a entrar naquela angina de Ludwig, né? Isso, Que essa era a minha é pergunta. que é o extravasamento nas regiões sublingual, submentoniana e submandibular. Tá? Aquele pulso fica entre as faces musculares e o tecido conjuntivo e ele vai descendo em direção ao pescoço. E aí, de novo, é muito importante essa linha do pescoço, que é essa primeira linha do pescoço. Porque daí o abscesso já vai estar colecionado aqui na região sublingual e submentoniana. Então, aí o ponto de observação vai ser a linha do pescoço. Passou daqui, manda para o hospital, que o caso ele evolui com uma rapidez impressionante. Tá? No momento que o paciente tem um abscesso, que rompeu a linha da mandíbula, ou principalmente rompeu essa linha do pescoço, essa primeira linha do pescoço, o paciente tem que ser visto de 12 em 12 horas, porque o caso evolui abruptamente, ele pode evoluir. Tá? Então, a Então, gente recebeu o normalmente a gente hospitaliza o paciente. paciente. Pode Tá, falar. então a gente recebe o paciente, ele ainda ele ainda tá bastante prostrado, tá com muita dor, e ainda não houve, então, esse avanço para essa região, a gente tem que ver ele seguido, né? E aí, para tomar essa É, decisão se vai encaminhar ou se, não se essa para o hospital. tumefação é importante, mesmo que esteja restrita aqui na base da mandíbula, mas é uma tumefação importante. No mínimo, cada 24 horas a gente tem que ver o paciente. Pelo menos cada 24 Sim. horas. E conversar com ele a cada 12 horas. Tá? E pode ser por Principalmente. fotos, às vezes, em casa, né? Tá? E tal. E assim, essa coisa mais Hoje tem o WhatsApp, né? A gente pode pedir para o paciente mandar uma foto. vídeo. Então, e a Isso. gente faz o comparativo, né? Como o paciente estava e como ele está evoluindo. A gente vai comparando, né, a evolução dele. E aí tem duas questões. A gente já conseguiu drenar ele ou não? Se a gente já conseguiu o ponto de drenagem, está com dreno já colocado, é mais tranquilo. Tá? Porque colecionou o pus novamente, ele vai sair pelo dreno. Tá? Dificilmente ele vai evoluir mal se ele já está com o dreno. A não ser que ele tenha algum problema sistêmico, né? A não ser que ele tenha um problema sistêmico. Agora, se ele não está drenado ainda, que é o tratamento efetivo para esse tipo de caso, aí a Sempre bom gente tem lembrar, que né? acompanhar muito de perto, porque a gente tem que ficar esperando o momento da drenagem. Né? Então, aquela história daí da celulite e do abscesso. Ele está com a celulite, a gente vai ficar esperando o momento da drenagem. Mas esperando o momento da drenagem não é assim, o senhor volta daqui 3 dias. Não. O dia seguinte a gente vai ver ele de novo. Tá? Não teve, É não muito teve. rápido mesmo, né? É muito Isso. rápido. Tem que O dia fazer. seguinte a gente vai ver. Viu de manhã, final do dia vai ver de novo. Não teve Tá. ainda. No dia amanhã seguinte vai ver de novo. Tá? Porque o acompanhamento tem que ser em cima do paciente. Cada 12 a 24 horas, se a gente não conseguir o ponto de drenagem, tem que ver o paciente. A evolução, às vezes, é surpreendente, é muito rápida. Tá. Ótimo. Essa é uma coisa que a gente se preocupa bastante, né? E não sabe até que ponto a gente deve seguir intervindo clinicamente ou não. Então é importante a gente ter essa noção, né? Claro que o ideal, podendo, né? Se tá com trismo, tu não vai conseguir fazer a abertura do dente e tal. Mas podendo fazer a abertura primeiro para poder começar uma descontaminação, tentar buscar drenagem, porque isso que o professor falou o tempo todo, né? O tratamento para o abscesso é drenagem, né? Então, podendo fazer a intervenção clínica provisória de abertura e de descontaminação do canal seria ótimo, mas ficar atento a esses sinais todos, porque isso sim pode demonstrar alguma complicação maior, né? E deixa eu te A perguntar, Xaxá falou, deixa eu só falar uma coisa, a Xaxá falou aqui tá? de estímulo de calor interno e frio externo. Eu Ah, não, pois eu é. não, eu não gosto de usar, particularmente, assim. Eu não gosto particularmente de usar, tá? Não é ruim,
Mas assim, calor sempre interno, nunca externo, senão ele vai puxar para a pele e vocês vão ter que fazer uma drenagem extrabucal, que a gente normalmente quer evitar porque fica cicatriz, né? Mas muito melhor que a Claro. cicatriz de uma drenagem espontânea, tá? Muito melhor que uma cicatriz de uma Sim. drenagem espontânea. Então, quer fazer calor interno, bochecho, tá? Não externo, porque senão vai puxar e vai acabar fazendo uma drenagem extrabucal. Mas eu normalmente eu não faço. Eu fico com antibiótico terapia e, e esperando o momento da drenagem, se já não ocorreu, né? Se ela já não ocorreu, se eu já não Certo. fiz, eu fico esperando o momento da drenagem. Tá, que a colega colocou aqui, né, chá de camomila interno e bolsa de gelo É, externa. o chá é para ficar Mas gostosinho, não né? é, não é Mas necessário. não, mas pode usar, não é ruim, tá? Sim, mal não Eu vai só fazer. Pode eu ajudar, só mas não pode dar prejuízo. eu não acho que adiante tanto, entendeu? Certo. Olha só, de repente a gente já pode responder agora a pergunta da Audrey, que tem outras perguntas semelhantes aqui, ó. Deixa eu só puxar. Peraí. Ah, a colega É, perguntou um negócio que até eu fiquei aqui pensando que talvez essa informação não tenha sido dada. Que ela perguntou assim: quanto à endodontia, tipo a drenagem via canal. No momento que a infecção ficou grave, esquece canal. Azar do canal, no primeiro momento, entendeu? Esquece canal. sim, Resolve o problema do abscesso, seca o paciente, seca que eu digo, secou o abscesso, tá 100% abscesso. Aí vai para endodontia fazer o canal, tá? Mesmo que não tenha feito é abertura bem nenhuma. importante. Mesmo que não tenha Uhum. feito abertura nenhuma. Em primeiro momento, tem uma celulite importante, um abscesso importante. Primeiro tem que secar essa celulite. Depois, em segundo momento, que ela vai para o endodontista. Abrir o dente, seja lá o que for fazer. Sim, a gente vai conseguir fazer esse acesso aos canais em fases menos graves, assim. Mesmo às vezes em casos de assimetria facial, de um início de celulite, é possível, mas se já está havendo esse aumento de volume nessa região, aí deu, aí realmente, né, não tem como fazer. Porque às vezes aí já Até vai porque o ser paciente vai estar com trismo, não vai ter nenhuma abertura bucal adequada, vai estar muito isso. prostrado, vai estar com dor. E É um não é quadro o bem momento de feio. intervir endodonticamente. Tá. E deixa eu te perguntar, e nos dentes superiores, quais são os locais que podem ocorrer essas complicações ou a drenagem, nessa região ocular? Isso é mais perigoso, não é? O que tem em relação à anatomia superior aqui que a gente tem que observar? Enfim. É que assim, ó, em relação a essa região mais infraorbitária aqui, sempre que a gente tem um abscesso nessa região mais infraorbitária, ele acaba descendo, abscesso, gravidade, né? Então o pus acaba Uhum. vindo se extravasar mais na região de bucinador aqui, e depois vai descer Tá, para a região submandibular. Então ele acaba descendo. Tá? Então certo. eu nunca tive grandes preocupações com essa área aqui. Quando Tá, no. E normalmente, tá? Normalmente, dente superior, quando não extravasa por sobre a musculatura e entra nas faces musculares de bucinador, etc., a gente consegue drenar bem ele pelo fundo sulco. Até pela gravidade, uhum. né? Até pela ação da gravidade, que nos ajuda em É dente verdade. superior. Não, é Certo. Deu uma travada no Marcel, né? Ah, que voltou. eu. Tá. Voltou? Não, eu apertei no botão errado aqui. Uhum. E então eu me preocupo muito mais com essa descida aqui do abscesso da celulite, né, para a região de pescoço. Porque essas superiores, se tu intervém rápido, tu domina o caso com tranquilidade. Quando passou Tá. para a região mais submandibular é que a coisa começa a ficar mais perigosa. Certo, perfeito, isso é bom a gente saber. Tem uma outra pergunta que passou aqui do Paulo, nosso colega lá da CIC, doutor Paulo, ortodontista, amigão. Se o abscesso estiver evoluindo bem para a drenagem, mas o paciente apresentar febre alta persistente, qual a conduta? Tu vai drenar, tá? Não importa se tem Sim, febre, se não tem febre, tu vai drenar. E a partir é que normalmente depende de quantos dias essa febre persistente, entendeu? Então tu vai ter que avaliar assim, se tu achar que a febre está persistente, mas uma febre persistente, se tu começar com antibiótico terapia conjunta à drenagem,
esse antibiótico vai começar a fazer efeito dentro de, em média, 36 horas. Então, a partir dessas 36 horas, é que eu começo a cuidar se o paciente vai ter uma evolução favorável em relação a esses sinais e sintomas dele, tá? A febre tu vai controlar com uma dipirona, né? Um antitérmico, Uhum. uma dipirona, uma coisa parecida. Normalmente com Sim, dipirona. perfeito. Certo. Ah, e tu vai observar ele durante 36 a 48 horas, se drenar, drena, né? Observa essas 36, 48 horas. A partir desse período ele tem que começar a evoluir bem. Bom, se é uma febre persistente de 4, 5 dias, bom, aí o paciente já está no hospital internado e um médico clínico te ajudando no caso, porque daí a infecção já foi para outro patamar. Sim, e isso sem dúvida a gente não falou ainda, né? Mas depois a gente vai falar sobre isso, porque daí tem uma outra pergunta que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando agora. Mas é óbvio que logo que começou essas complicações, a gente já vai iniciar a antibiótico terapia, a gente já vai falar sobre isso, né? E olha só, pergunta da Mari, minha aluna lá da PUC, querida, ex-aluna, doutora Mari. Qual a via para o abscesso que passa pelo seio cavernoso, trombose do seio cavernoso e tal? Isso é uma coisa mais rara? Como é que é? Mas aí o que eu vou te dizer assim, é difícil, isso é mais assim quando a gente tem aquelas sinusites crônicas que agudizam, ou alguma infecção que extravasa para ser maxilar. Normalmente, abscesso dentário é muito difícil isso acontecer. Tá? Ou a gente tem uma infecção que começa próximo de seio maxilar e vai extravasando pelos seios, ou a gente tem uma infecção, e mesmo aquelas infecções que vêm assim de hematomas na região pterigoide da maxila, normalmente elas drenam para o anterior, que é mais fácil, né? Mas até pode chegar em seio cavernoso, até pode. Mas eu me preocupo mais quando a gente tem, com seio cavernoso, esse tipo de situação, quando a gente tem celulites, né? E a celulite, desculpe, celulite, sinusites. E essas sinusites começam a extravasar para todos os seios da face, tipo, vai para seio esfenoidal e maxilar, frontal, aí tu começa, tá? Mas aí já vai para outro patamar também, que a gente vai ter que ter médicos específicos das áreas de otorrinolaringologia, etc., atuando em conjunto, né? Perfeito. Ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta sobre isso. Tem um elogio aqui da Manu, do professor. Antibiótico paulada. É isso aí, sinusite odontogênica. Beleza, doutor. Deixa eu ver o que mais. Fui pensando em tantas coisas enquanto a gente ia falando aqui. Então, eu Falar vou de mais ou menos. quanto tempo tem ainda? Tem tempo, temos 30, 20 e poucos minutos ainda Tá, então vamos para falar um falar. pouco da questão do antibiótico. Ah, vamos falar um pouco da questão do antibiótico, que é o seguinte, ó. O antibiótico, como eu já falei, assim, é um coadjuvante, tá? Então a gente tem aquelas situações menores, tipo essa drenagem do abscesso via canal, ou uma pequena lesão apical, um pequeno abscesso apical que extravasa por vestibular, depois de romper a cortical, extravasa por vestibular, não comprometendo Bem, muito as fáscias musculares, bem restrito, bem definidos os seus limites, que eventualmente até dispensa o antibiótico, tá? Em primeiro momento. via canal talvez também possa, né, Tá? dispensar. Quando é via canal, então, Exato. conseguindo fazer o tratamento local, muitas vezes até não precisa. Então, essas bem restritas vestibulares, às vezes também não precisa, tá? Desde que, óbvio, até porque, assim, qual é a causa da infecção? É a necrose pulpar. Se a polpa está necrótica, o antibiótico não vai chegar dentro da polpa, né? Não tem vaso para isso. Então tem que fazer o tratamento endodôntico, remover, né, descontaminar aquela cavidade pulpar e está tratado, né? Isso aí. Então não é o antibiótico que vai fazer Sem a coisa dúvida. É andar. bem importante, né? Agora, assim, as infecções maiores, até pelo comprometimento mais sistêmico que ela pode que ela pode causar,
a gente vai abrir mão dos antibióticos. Aí a gente vai, normalmente, o que a gente vai usar? As infecções odontogênicas, normalmente é o quê? Bactéria nativa, né? É bactéria nativa. Então é cocos, aeróbio, né? Cocos anaeróbios e streptococcus. 90% das infecções odontogênicas têm streptococcus aeróbios e alguns anaeróbios, né? Mas 60% dessas infecções elas são mistas, anaeróbios e aeróbios. Normalmente streptococcus. Então a gente acaba usando a penicilina, a amoxicilina, normal, sem nenhuma frescura, tá? Amoxicilina pura. E eu me reservo das associações com outros antibióticos ou de antibióticos mais potentes para casos mais graves, tá? E normalmente eu começo com uma amoxi pura. A amoxi pura vai ficar fora o que? Praticamente vai ficar fora alguns anaeróbios, que alguns ela pega, e vai ficar fora aqueles resistentes aos beta-lactâmicos, né? Que daí tu pode, se ela começar a ficar resistente, a gente pode abrir mão de outros antibióticos, tá? Que é um antibiótico com maior espectro que a amoxi pura. Aí você pode usar o amoxi com ácido clavulânico, que ela vai pegar esses beta-lactâmicos, né, resistentes. Pode usar em pacientes alérgicos a amoxicilina, normalmente eu uso a clindamicina, que ela pega basicamente as bactérias da amoxicilina, mais os resistentes aos beta-lactâmicos, ela pega também, e vai pegar também mais alguns anaeróbios. E a azitromicina, pode ou não pode? Ela adianta para alguma coisa, a azitromicina? A azitromicina. Eu não gosto muito da azitromicina, tá? Eu não gosto muito porque todos os casos mais graves, começa a azitromicina, parece que tu não tem nem efeito do antibiótico. Então eu não gosto muito da azitromicina. Né? Eu não gosto da azitromicina. E normalmente em abscessos grandes a gente faz dose de ataque. E um antibiótico que tu usa uma vez por dia, fica complicado de fazer dose de ataque. Então eu não gosto muito da azitromicina. Então ou uso amoxicilina, ou uso ácido clavulânico com amoxicilina, principalmente quando a região do seio maxilar, ou próximo disso, porque ela é muito boa para tratar sinusites também, né? E bactérias da via aérea superior. Se é alérgico, eu uso clindamicina. E quando a gente está usando amoxi, principalmente em casos onde tu não vê amoxi pura e tu não está vendo dar a volta na infecção em torno de 48 a 72 horas, tem se associado bastante o metronidazol, porque ele daí pega bem anaeróbio, tá? Pega bem anaeróbio. Aí tu associa amoxi com metronidazol. Tá. Ótimo. E daí tu fica nesse esquema de 7 a 10 dias, dependendo da gravidade da infecção. Normalmente de 7 a 10 dias, podendo se estender até 14 dias. Ótimo, maravilha. Aqui tem uma pergunta, e quando não responde a amoxi com ácido clavulânico? Normalmente eu vou para clinda. Ou associo o metronidazol. Pode ter as duas opções. Pode pegar, já que está com a amoxi prescrita, não vai, suspende a amoxi. Não, associa o metronidazol, que normalmente resolve. Porque o que acontece é o seguinte, ó, as infecções odontogênicas, por serem mistas, elas meio que se retroalimentam, né? Então, às vezes, com a amoxicilina, por mais que não pegue todos os anaeróbios e algumas bactérias, tipo a Prevotella lá da vida, tu acaba... Porque a infecção odontogênica ela começa mais... No primeiro momento, normalmente, ela tem uma influência mais de streptococcus aeróbios. Aí ele fica fermentando, né? E aí ela cria um ambiente propício para as anaeróbias. Então, normalmente, só atacando as aeróbias, normalmente tu tira aquele ambiente propício para as anaeróbias e as anaeróbias acabam não dando continuidade àquela infecção. Então, assim, se tu já está em uso de amoxi e tu vê que não está revertendo, tu não vai suspender a amoxi a outra. Normalmente a gente acaba associando
outra medicação. Normalmente é o metronidazol por causa dos anaeróbios. Ótimo. Maravilha. Deixa eu ver mais uma perguntinha aqui. Depois eu tenho uma pergunta para te fazer. Alérgico a amoxi em nível hospitalar. Qual o antibiótico de Clinda. escolha? Se não Que nem no acerta. consultório. Clindamicina. Eu sempre uso clindamicina se é alérgico à amoxicilina. E aqui o Até porque colega são está dois perguntando. bactericidas, né? E a amoxicilina é bactericida. Os bacteriostáticos, eles demoram mais para fazer efeito. Tipo, que era aquela eritromicina. Te lembra que a gente usava? Ah, é alérgico à amoxi, usa eritromicina. Ela é Tem uma entidade bacteriostática. Então é mais complicado um pouquinho. Ela é mais lenta para dar resposta, né? Por ser Sim, aí nesses casos, bacteriostática. muitas vezes tem que ser, A tem que gente ser tem que mais ser mais rápido. agressivo um pouco. Olha só, e o colega aqui está perguntando sobre abscessos adjacentes a implantes. Peraí. Podem trazer risco de perda do implante? Quais os cuidados? Ah, com certeza pode. Boa pergunta, Aí tu né? tem que, primeiro qual a origem desse abscesso. Se for dentário efetivamente, não é nada a ver com o teu implante. Se tu não deixar essa infecção evoluir, dificilmente tu vai ter comprometimento do teu implante. Dificilmente. Agora, se deixar evoluir, ela cronificar e ficar aquela fístulazinha naquele dente, o abscesso já está um agudo crônico, né? Ela tem uma fístula drenando, mas não dói, não aumenta o volume, está ali drenando, teu implante está do lado. Esse é o pior dos mundos, porque vai começar a extravasar sangue pelo osso esponjoso, pode chegar no teu implante, tu pode perder o seu implante, mas aquelas infecções mais agudas, mais porrada, assim, que evoluem rápido, se não é no implante propriamente dito, dificilmente tu vai ter a perda se tu agir rápido. Dificilmente. Entendi. Mas quando cronifica, fica aquela fístula persistente. Quando ele fica, aí fica aquela fístula persistente, do lado tem implante, drenando, Fica extravasando. da óssea, essas coisas. Aí pode ser. Nessa restrição óssea. Tá. Outra pergunta relativa às medicações. E para dor? O que a gente vai prescrever nos quadros esses de infecções linfogênicas? A gente Analgésico. vai usar algum Esquece os anti-inflamatório? anti-inflamatórios. Analgésico. Vai ser difícil. Analgésico. Dipirona, paracetamol, Tilex. Tá? Eu não sou. Eu usei muitos anos Tilex. Eu uso muito pouco hoje em dia. Tá? Mais é quando é caso de infecção mesmo. Porque o anti-inflamatório, principalmente os mais potentes, eles vão te mascarar o quadro inflamatório oriundo da infecção. E no momento que te mascara o quadro inflamatório oriundo da infecção, tu perde um pouco o controle da situação, assim, a evolução da infecção não se dá de forma natural. E a gente tem que ter a noção exata da evolução natural dessa infecção para saber se o nosso tratamento está efetivo ou não. No momento que tu associa antibiótico, principalmente os mais potentes, a gente acaba mascarando os sinais inflamatórios dessa infecção. E aí tu vai te enganando, digamos assim. Não vai saber se o antibiótico está fazendo realmente efeito adequado ou se é um anti-inflamatório que fez aquela... diminuir o volume, entendeu? Então eu prefiro reservar para esses casos analgésicos puros. Seja opioide, dipirona, paracetamol, dependendo também da dor do paciente, né? Tramal, Sim, sei isso é lá. bem importante. Isso é bem importante, porque uma coisa que eu vejo Não também sou nesses contra o quadros... anti-inflamatório em outras situações, tá? Tipo, terceiro molar, tá? Quero usar ibuprofeno, quero usar toragesic, que são anti-inflamatórios, o efeito anti-inflamatório é mais fraco, né? Mas são potentes analgésicos. Tudo bem, tranquilo. Agora, para casos infecciosos, eu prefiro não. Mesmo estes, tá? Mesmo estes. Tá. Porque tem esse problema da automedicação, né? Às vezes o paciente, ele começa com a dor, com o abscesso, e ele vai tomar uma nimesulida, ele vai tomar ibuprofeno, ele vai tomar um Voltaren. Normalmente isso que acontece. Ele vai numa emergência médica, o médico dá anti-inflamatório para ele. É um horror isso aí. É um horror isso aí. Porque às vezes aí ele já vem com aquele abscesso mais grave, né? Tu acha que isso pode influenciar na gravidade? Eu tive casos gravíssimos por causa disso, assim. Que eu peguei em um hospital. O paciente ficou 3 dias usando anti-inflamatório em casa e não foi para o hospital. Chegou no hospital, meu Deus. Ficou 5 dias entubado, quase morreu. Eu cheguei umas 3, 4 vezes em casa, sentei na cama e amanhã vai morrer. Amanhã vai morrer.
tá? Porque Isso é muito retardou complicado. a procura do serviço odontológico, né? Porque o anti-inflamatório segurou os sintomas e sinais, entendeu? O anti-inflamatório segurou os sintomas e sinais, mas a infecção estava ali, não estava sendo tratada, né? E aí quase foi óbvio. Então, não foi Eu só uma tive um vez caso assim, que eu vi isso na vida. Foi mais de uma vez. é complicado. Eu tive um caso assim também, foi um caso, inclusive, que a gente atuou junto, o paciente foi encaminhado para internação hospitalar, ele ficou um tempão internado, aí fizeram drenagem cirúrgica, foi horrível também a situação. Porque ele ficou no interior uns dias antes tomando, acho que o cara ficou uns 5 dias tomando, um negócio assim, uma loucura. A Normalmente gente eles teve que ficam de 3 a 5 dias fazendo uso de anti-inflamatório, 3 a 5 é que dias. E pum, cai no ele hospital. veio já É com o impressionante. início de Angina Ludwig, assim, a região toda essa, a mandíbula já comprometida e tal, né? Olha aqui, ó, estamos ganhando bastante elogios aqui da Kellen. Gostou da live, bem didática e direta. Obrigada pelo carinho. A tua outra aluna aqui, Xaxá, falando bem da A gente. Xaxá, esposa do Jolo, muito Ah, querida. que legal, querida. E a gente tem uma outra pergunta aqui. Dose de ataque do antibiótico que costuma usar nos casos mais graves? Dose de ataque, normalmente eu uso as duas primeiras doses de ataque, que é o dobra dose. Tu dobra a dose nas duas primeiras doses e depois segue normalmente. Para amoxicilina 500 mg, acabo fazendo a amoxicilina 1 grama na primeira dose, 1 grama na segunda dose e a partir daí 500 mg. Normalmente eu faço nas duas primeiras doses a dose de ataque. Clindamicina, no caso, que a gente usa 300 mg no consultório, aí faz 600 mg, segunda dose 600 mg e depois segue normalmente. Maravilha. Olha só, acabou de entrar uma pergunta bem interessante. Adorei essa pergunta aqui. Se o paciente fez uso, peraí, cadê? Se o paciente fez uso recente de algum antibiótico, ai, cadê? Se o paciente fez uso recente de algum antibiótico, isso muda a escolha do teu antibiótico. Então, o cara já veio, ele se automedicou com antibiótico, né? Não tá resolvendo, tu vai ter que, digamos que não esteja resolvendo, ou tu vai mudar, qual é a tua conduta quando ele já vem usando antibiótico? Depende daí, tá? Assim, ó, uso recente, digamos, se ele usou um antibiótico por outro motivo. Tive uma faringite ou uma amigdalite, Uma daí semana usei atrás. a Moxia 2 semanas atrás. Não muda nada, eu vou usar igual, tá? Vou usar igual, a Não mesma vai ser coisa. necessário trocar Não porque ele vai usou ser há pouco necessário, tempo. não. Se ele veio de casa, tô há 3 dias usando a Moxia, tá? Não, segue, daí segue. Eu aí, a importância daquela coisa que a gente falou no início, né? A história da doença, né? Se daí pela história da doença eu vejo que a evolução está sendo adequada, mantém o antibiótico que ele está tomando. Uhum. No caso, a amoxicilina. Agora, se é um antibiótico nada a ver, digamos assim, com a nossa área, tá? Sim. Às vezes até posso pensar em mudar. Mas, se, tomei azitromicina. Bom, daí eu suspendo a azitromicina e começo a dar amoxi, Sim, sinceramente, a né? transmissão não dá. Também vejo um Ah, colega agora transmitindo também. agora, se é um antibiótico que eu prescreveria, se está tendo uma boa evolução, aí eu mantenho. E se é um Beleza. antibiótico, que nem eu falei, que ele usou por outro motivo 2, 3 semanas atrás, e é o mesmo que eu quis usar agora, eu uso igual, o mesmo antibiótico. Beleza. Ótimo. Olha só que jóia, o professor Guilherme, lá da PUC, mandou uma coisa aqui pra gente, nos mandou um abraço, e ele fez uma consideração importante. Lembrar o risco de confusão com cachumba, né? Parotidite Sim, com epidêmica 2. certeza. Com certeza. A Vou gente, falar é sobre aquela isso. coisa, né? O exame inicial do paciente é uma das coisas mais importantes que tem. Tem que fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, identificar a origem da infecção, né? E aí vai Porque vir com, vai vir sem com é, febre, né? Às sem vezes. isso não primeiro tem que fazer o exame clínico para determinar a origem da infecção para A começar. Aurelinha. Esses tempos eu Muito, ouvi diagnostiquei bem. uma cachumba na porta do consultório. A guria estava sentada na cadeira, olhei a orelhinha, eu acho que é Mas por cachumba. isso a história é tudo, né? Tem que conversar com o Claro, paciente, as pessoas têm que conversar com o paciente. gente. Ouça O o professor. dentista, os dentistas, às vezes, eu não culpo os dentistas, às vezes, porque, daqui a pouco vai trabalhar numa clínica para o empresário, tem que atender cada 20 minutos. A pessoa não tem nem tempo É, de conversar com o paciente. Eu acho muito importante conversar com o paciente. Graças a Deus eu consigo fazer consultas no tempo que eu quiser, entendeu? Então,
eu converso com o paciente 30 minutos, 45 minutos, uma hora e meia. Depende muito da necessidade do caso e do tipo e do perfil do paciente, né? Mas tem que conversar com o paciente. Isso faz uma grande diferença, Grande porque aí diferença. a gente vai A pegando. história da doença é tudo. Tem que conversar. Claro, além da história sistêmica, obviamente, que também vai nos trazer alguns insights, alguns problemas de algum medicamento que ele use ou alguma condição clínica, né? Deixa eu te perguntar o que Um mais que você abraço pro perguntou. Fritcher aí que fez. Abração, Fritcher. Obrigada, Gosto professor muito dele. Guilherme. Eu gosto muito Ele é dele. muito bom, professor também, de altíssima qualidade, né? E se tu tiver mais coisa para nos perguntar aqui, Gui, nos Não, ajudar, não, a gente pergunta muito, senão vai agradece. ficar complexas as perguntas dele. Eu já dei esse livro, mas daí ele responde aqui para nós nos comentários. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Quando drenar um abscesso intraoral, isso aqui acho que até já foi respondido, mas é bom a gente ressaltar de novo. Quando drenar um abscesso intraoral e quando apenas medicar? Ah, tem ponto de flutuação drena. Não Isso tem, aí. entendeu? O tratamento, botar na cabeça assim, o tratamento da infecção é a drenagem. Uhum, Então, tem ponto de flutuação, drena, tá? ótimo. A exceção daqueles casos que mesmo sem ponto de flutuação a gente tem que drenar, mas aí são casos maiores Cirúrgicos, né? hospitalares, Que vai fazer tá? em bloco Então assim, cirúrgico, vou enfim. ficar usando antibiótico, mas tem o ponto de flutuação, posso drenar? Não, drena, drena. Eu só não gostei aqui, ó, que o Guilherme botou uma bandeirinha azul e branca e preta, que aqui não tem espaço para isso. Aqui é um Não. vermelho e branco, né? Essa conversa. Sacanagem botar a bandeirinha ali do Grêmio, mas tudo bem. Olha só, beleza. E aí, o contrário, eu vou te perguntar também. Se o paciente, que é o que a colega perguntou aqui nos comentários, era uma pergunta que tinha sido enviada à tarde na caixinha de perguntas. Se o paciente vem com um abscesso extraoral, devemos encaminhar para um buco-drenar? O clínico consegue fazer? Ou o especialista de outra área consegue fazer? Fala de novo que eu não prestei atenção. Caio, ó o Caio ali, ó. Caio. O Caio falou uma coisa, porque eu vou falar aqui o comentário do 70% do Caio primeiro. diagnóstico baseado na anamnese. Tese de livre docência. Viu? É bem isso aí mesmo. O professor Caio É isso aí. é a sumidade. O professor Caio é a sumidade. Eu amo esse homem. Não, o professor Caio é assim, né? Tu não sabe o que que é, manda pro Caio, que o Caio Manda pro Caio. resolve, Não né? sabe o que é, Só manda pro os Caio. pepinos. Sempre Diga faço isso, coitado do Caio. da drenagem extrabucal, intrabucal? Isso, a drenagem extrabucal deveria ser feita por um cirurgião buco, tu acha? O que que tu pensa Com sobre isso? certeza. Com certeza. Eu acho que drenagem extrabucal, o ideal é cirurgião buco. Tem as exceções, obviamente, né? Daqui a pouco tá lá no interior, não tem recurso e não tem um especialista da área, tu vai ser obrigado a drenar, entendeu? Agora, sim, estando em Porto Alegre, estando em Caxias, estando em Passo Fundo, esses grandes centros, desculpe os outros que eu não citei, a gente tem que encaminhar para um bucofacial e o bucofacial fazer a drenagem quando é extrabucal, até porque ela é uma drenagem que tu vai ter que anestesiar para drenar, né? Então ela é uma anestesia um pouco mais complexa, ela é dolorosa, a drenagem extrabucal, não acho que vai drenar o paciente, não vai doer, por mais que tu anestesia, não sei que tu esteja sob anestesia geral, e então o ideal é um buco. Ótimo, beleza. Ó, aqui um beijo para Dani Flores, que foi minha aluna também. Bom, o que mais? Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta. O A resto, na Julieta verdade, a gente tem finalmente assistindo uma live até o fim. Finalmente, hein, Julieta? às vezes ela tá só assistindo essa live porque tu tá É. aí, Marcel, porque as minhas lives de endo, ela não. Endo pura, né? Mas isso eu acho muito interessante, né? Porque. O que que houve aqui? Não sei. Foi o meu alarme O aqui. Era uma tempo. outra coisa. Quanto tempo tem aí? 1 minuto. Temos 5 minutinhos aqui, um pouco menos, Então uns 3 minutinhos. vamos falando os finalmente. Vamos. Isso, fala depois. Fala. Não, pode falar tu. Pergunta aí, o que faltou? Mais nada? Eu acho que conseguimos falar bastante coisa e eu acho muito importante esse encontro de áreas e de especialidades, porque elas são complementares, né? E a gente tem que trabalhar de forma interdisciplinar, porque é assim que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Então chega uma hora que o endodontista vai acabar 30 segundos.
Marcel, obrigada, pessoal. Muito obrigado também. Manu, Henrique, muito obrigado pela presença. Eduardo Teixeira estava aí também, doutor Eduardo Teixeira. Muito obrigado. Obrigada Paulo, a todos os colegas Guilherme, que assistiram. Obrigada, Marcel. os alunos. Muito bom, muito obrigada. Um beijo para ti e até a próxima. Beijo. Até a próxima. Ó. Vai cortar daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau.